Lembrando, isso é um método novo, digamos assim, de fazer a mesma coisa. Novo que eu digo diferente, né? Não somente uma coisa inovadora, mas é um método novo que eu não passei para vocês, mas que é extremamente interessante você usar. E vou te mostrar como isso funciona na prática usando o método GET também. Então, crie um novo arquivo agora. Crie um novo arquivo chamado veículo.php, tá? Veículo.php. Então, como é que vai funcionar o veículo.php? Nós vamos fazer todas as operações CRUD aqui dentro, tá? E você vai ver que daí vai ficar um arquivo, fica uma coisa até mais simples, mais fácil de usar, mais fácil de dar manutenção, não tem tanto arquivo para lá e para cá, fica até mais fácil. Então, você vai ver como funciona. Veículo.php, pronto. Vou criar aqui o veículo.php. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma variável chamada action, ou ação. Vou usar ação, que fica mais fácil, né? É mais ou menos assim, ó. Se... já vai entender o que eu vou fazer. Se a ação do método get, né? Se a ação for igual a zero, vou primeiro receber essa variável ação aqui em cima, acho que para ficar mais fácil, ó. Vou colocar assim. Então, a ação, a variável ação, que seria de agir, né? A ação recebe o que vier do método get ação, ok? Então, faz assim, se a ação for zero, então ele vai listar os veículos, né? Listagem de veículos, ok? Vou colocar aqui até em negrito também e vou pular duas linhas. Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Se a ação for igual a formulário, vou colocar formulário, então ele vai exibir o formulário. A gente vai fazer o formulário aqui, tá? Só vou colocar para você entender como é que funciona o esquema das ações aqui. Vou definir uma outra ação. Você já vai entender como funciona isso aqui na prática. Para alterar, vou definir uma ação para atualizar. E vou definir uma ação para excluir. Aqui vai excluir, aqui vai atualizar e aqui vai alterar. Como é que isso aqui funciona na prática? Toda vez que eu chamar o meu arquivo veículo.php, deixa eu só colocar aqui que preciso colocar testar se essa variável existe, né? If set, essa variável existe, então a ação recebe isso aqui, né? Se não, a ação recebe vazio. Pronto. Aí some essas variáveis chatas aí, né? Essas mensagens chatas. Então, vamos entender isso aqui, ó. Eu estou dizendo para o PHP que se a variável ação, se a variável ação que vem por get existe, então eu jogo uma variável interna aqui chamada ação que vai receber essa ação que vem por get. Se não, a ação vai receber vazio, ok? Então, teoricamente, eu tenho aqui unicamente uma URL chamada, né, veículo.php executando. Se eu colocar o parâmetro ação igual a formulário, veja o que acontece. Olha só, ele pega exibir o formulário. Então, note que ele não executa outras partes do código aqui que eu tenho aqui para baixo. Ele só está executando o que eu pedi. Ou seja, a ação está valendo zero? Não, não está valendo zero. A ação está valendo o quê? Ah, está valendo formulário. Então, ele vai só entrar nessa condição aqui. Não vai entrar nas outras, porque a variável ação está como formulário. Então, somente essa condição passa a ser verdadeira. Essas outras aqui, ó, passam a ser falsas. Então, o sistema ele roda e entra somente nessa condição. E o que daria agora se eu colocar essa ação como, por exemplo, aqui, ó, alterar? O que acontece? Vamos testar. Ó, ele vai ter que entrar aqui, vai ter que aparecer só alterar, né? Então, olha só. Olha lá, alterar.
Está percebendo o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos usando o mesmo código, né, uma mesma página aqui, um arquivo só, para fazer todas as operações CRUD, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Estamos usando um único arquivo para fazer todas as operações CRUD, usando uma variável chamada ação como parâmetro. Então, note, quando a ação for zero, ou seja, quando a pessoa só clicar em listar veículos aqui, que isso é uma coisa que nós já vamos alterar, né? Eu vou mudar os links aqui. Quando a pessoa clicar em listar veículos, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar só para a página veículo.php. E automaticamente ele vai listar os veículos. Ele não vai precisar clicar em outro local para fazer isso, né? Então, ele vai automaticamente assumir que se a variável ação for zero, então ele vai listar os veículos. E se a variável ação for qualquer uma dessas aqui, ele vai sempre testar a condição e vai aplicar o pedaço de código que nós queremos. Quer um exemplo prático? Vamos fazer um exemplo prático? Vamos fazer o primeiro aqui, o formulário, né, que é o mais fácil. Então, aqui ele vai exibir o formulário, certo? Então, vamos pegar aqui veículo.php, ação igual a formulário. Então, vai exibir o formulário. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fechar e vou abrir o PHP aqui e vou criar o meu formulário aqui, ó. Eu vou colocar agora aqui cadastro de veículo em negrito, né? Pular duas linhas e vou colocar o meu formulário. Form action, né? Vai ser aqui agora. Qual que é a ação desse formulário? Ele vai ser o seguinte. Veículo.php é esse mesmo arquivo aqui, porém, para onde que eu vou mandar? A ação dele vai ser para onde? Vai ser para o cadastrar. Eu já tenho cadastrar aqui? Não tenho, né? Então, eu tenho que criar. Então, eu vou copiar e colar aqui. Vou colocar, quando a ação for cadastrar, aqui vai o código do cadastro. Então, veículo.php, o ação vai ser igual a cadastrar. O que isso vai dizer? Eu vou mandar a informação desse formulário para essa mesma página, porém com a condição do parâmetro ação igual a cadastrar. Então ele vai executar toda a página? Não, ele vai executar somente o que tiver dentro dessa condição. Por quê? Porque a variável ação igual a cadastrar é somente esse bloco, não é o restante. Então veja que fica um pouco mais fácil para você gerir o teu código, né? Então veja lá, veículo.php, ação igual a cadastrar, e através do método post, certo? Fecha o formulário aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver com dificuldade, você vai postando aí no comentário que eu posso tentar te ajudar, ok? Eu vou colocar então o quê? Quais são meus campos de cadastro do meu carro? Então vamos olhar lá no nosso PHP-MyAdmin, a tabela veículo, né? Então eu tenho o quê? Não tem nenhum registro ainda, né? Então, vamos cadastrar. Então, eu vou ter a ID da cor e o nome do veículo, perfeito? Então, aqui que vai vir, então já são duas coisas novas. Primeiro, essa questão da ação, né, que eu estou te mostrando, e depois também, a gente vai ver agora um outro elemento HTML chamado select, né? Não é o select lá do MySQL, é um elemento HTML, você já vai entender. Só que eu vou colocar primeiro aqui o nome, ou a descrição do carro, né? Então, eu vou colocar aqui a descrição do carro, né? Vou pular uma linha, vou colocar um input type, nome do veículo, né? Perdão, tipo text, né? É o tipo, né? Text, e o name, agora sim, opa, name, agora sim, né? Nome do veículo, ok? E aqui embaixo eu já vou pôr o botão submit, né? Input type submit, que eu quero enviar esse formulário, e o valor eu quero que seja o valor cadastrar, que é somente o rótulo do meu botão. Perfeito? Então veja só, se eu executar isso aqui no navegador agora, ação igual a formulário, perceba que ele trouxe somente o que está dentro da condição ação, né? Dentro da condição formulário. Então ele já mostrou aqui para mim o campo da descrição do veículo, certo? Certo. E agora,
vem a grande sacada do relacionamento de tabelas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, como é que eu vou fazer para o meu sistema entender que eu quero pegar as cores que estão na tabela cor para exibir naquele formulário? Eu uso um campo chamado select. Como é que funciona o campo select? Vou jogar um BR para pular uma linha, vou colocar aqui a cor, né? O campo select, né, o elemento HTML select é assim, ó. Select, o name dele, que é o nome da variável que a gente vai usar, que é o qual é a ID da cor, né, que nós vamos cadastrar no nosso banco de dados, nós vamos cadastrar na tabela veículo o ID da cor, né, e o nome do veículo, porque o ID do veículo já vem automaticamente preenchido pelo auto-incremento. Então, nós vamos cadastrar o ID da cor e o nome da cor com base na nossa tabela relacionada carro e cor, né? Aliás, ou veículo, né, que a gente está usando um pouco diferente, né? Mas enfim, vamos lá, o princípio é o mesmo. Então, o name é o ID da cor, o select eu tenho que abrir e tenho que fechar, tá? Ele é um pouco diferente. E aqui dentro eu coloco as opções do meu select, através do comando option. Option, o valor dele e o que vai aparecer para o usuário. Então, o valor aqui vai ser 0, porque eu vou colocar assim, ó, selecione, para aparecer isso aqui para o usuário. Se eu executar, ele vai estar assim, ó, selecione, tá bem? Aí a pessoa clica aqui e já vai aparecer os valores. Aqui dentro, teoricamente, se eu quisesse colocar as cores, eu poderia fazer assim, ó, poderia colocar aqui o valor 1 e o código da cor conforme o meu banco de dados, certo? Tipo, ó, se eu for pegar a tabela cores agora, eu poderia colocar, o código 1 é azul, então eu podia pôr assim, ó, 1 azul, o 4 é o vermelho, por exemplo, né? Ó, 4 é o vermelho, e assim por diante. Essa seria uma forma de fazer, ó. Eu tenho aqui ó, o azul e o vermelho, são os dois que eu coloquei, certo? Está aqui. Só que isso aqui está feito de forma manual, ou seja, nós não queremos que ele fique manual, nós queremos que ele fique automático, certo? Você não quer atualizar manualmente cada vez que o teu sistema sofrer uma alteração. Você quer atualizar isso aqui de maneira automática. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mesmo princípio desse option aqui e vamos criar uma consulta aqui dentro para preencher com as informações do banco de dados. Isso aqui, ó, nós só vamos substituir o que está em HTML aqui e vamos gerar os novos registros aqui com o PHP. Então, como é que eu faço? Eu vou deixar esses dois aqui embaixo só para você entender, né? Então, veja, eu tenho as opções, né, seriam o option, o valor dela, e aqui o que é o que aparece para o usuário, e eu fecho com /option. Então, vou fazer o quê? Eu vou abrir o PHP e fechar aqui já. Eu vou criar uma consulta aqui dentro. E vou fazer um select na tabela cor, né? E vou listar aqui dentro o que está vindo do banco de dados. Veja só, eu vou copiar um cara desse aqui, vou jogar aqui dentro, eu vou apagar esses dois aqui de baixo, e aqui dentro, o que vai vir aqui? Vai vir o código que está vindo da minha consulta, ou seja, vai ser o dados ID cor. E aqui vai ser o que no select? Vai ser a descrição da cor. Então veja, esse aqui é como se escreve em HTML. Option vale o valor e a descrição que vai aparecer para o usuário. O que eu faço? Peguei uma consulta agora na tabela cor, né? E estou gerando a mesma tag HTML, porém preenchendo com as variáveis que vêm do banco de dados, né? Com os valores dos campos do banco de dados. Então, eu estou preenchendo com o ID da cor e com a descrição da cor que vem do banco. Percebe que é a mesma tag HTML aqui, só que preenchido com a informação que veio do banco de dados. Isso vai dar o seguinte resultado. Olha só. Perceba que agora eu tenho ó, azul, vermelho, roxo e preto. Se eu vier aqui cadastrar mais uma cor agora, vamos colocar aqui pink. Você que gosta de carro da cor pink, veja lá. Veículo.php, ação igual a formulário. Agora a minha cor pink já está aqui também. Então note que eu posso ir preenchendo as minhas cores agora e ele vai sempre estar aqui sendo preenchido esse campo automaticamente com os valores que tem do banco de dados. Legal? Então você já padroniza. Regra de sistema, pessoal, quanto mais você colocar campos para o usuário digitar, pior.
Quanto mais você ter campos para ele selecionar, melhor. Então imagine que se a cor fosse um campo descritivo, assim, ó, o cara tivesse que selecionar a cor, escrever, uns iam digitar assim, azul, outros iam digitar azul, outros iam digitar azul com S, outros iam digitar azul e vão escrever errado e assim vai. Então vai ter várias situações aí que as pessoas vão se deparar que você iria ter problemas de digitação de usuário, e assim você elimina já esse problema, porque a pessoa só seleciona o que ela quer e manda cadastrar. Perfeito? Perfeito. Então aqui, ó, vamos alterar agora o nosso menu.php. Em vez de veículo formulário, vai ficar o quê? Veículo.php, ação igual a formulário. E aqui embaixo vai ser só veículo.php e não mais veículo listar. Então isso vai dar o seguinte efeito. Ó, o listar veículos vai aparecer a listagem e o cadastrado veículo vai aparecer o formulário. Perfeito? Então note que eu estou usando no esquema de coisa, eu estou usando um arquivo diferente para cada coisa. Estou usando um arquivo diferente para cada coisa, certo? Para alterar, para excluir e tudo mais. No veículo eu vou usar um arquivo só. Então, isso é uma grande jogada aí que você economiza em ficar tentando, né, em tentar criar tanto arquivo, você faz menos arquivos e coloca a mesma coisa, usando sempre aquele parâmetro da variável ação, tá? Essa variável ação não precisa ser ação, pode ser variável página, variável action, variável, sei lá, abacaxi, qualquer coisa que você quiser, tá? Você que define. Então tá, temos nosso formulário cadastrado, né, aliás, o formulário criado. Então eu já tenho agora a variável cor, que eu vou pegar do banco, e eu tenho a variável nome do veículo. Então agora eu vou mandar isso aqui para onde? Para action, ou para ação, né, chamada cadastrar. Então se ele vai mandar para esse cara aqui, lá na ação cadastrar agora, vai o código do cadastro, certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, eu vou receber a variável cor, que vai vir pelo quê? Pelo get ou pelo post? Pelo post, né? Que é o que está aqui, ó. Post, e ela está dentro do formulário, então ela vem pelo post. Então, vou pegar a ID da cor e depois o nome do veículo. Perceba que eu estou usando o mesmo nome que está no banco de dados para facilitar, né, o fato de você conhecer quais variáveis você está usando, né? Porque num sistema maior, se você usar nomes diferentes nos campos de formulário, você acaba tendo muita dificuldade em dar manutenção depois, porque para até você lembrar de tudo que você está fazendo é um pouco mais difícil. Então, eu estou recebendo o método, por método post, o ID da cor e o nome do veículo, certo? E aqui embaixo eu vou dar um insert, inserir, né, na tabela veículo, quais campos? O ID da cor, vírgula, e o nome do veículo, certo? Vou pular uma linha aqui para aparecer tudo na tela para você. E aqui eu vou colocar o ID da cor tem que ser entre aspas? Não precisa, porque é um número, né? Então não precisa. Então os valores, o ID da cor, respectivamente, e o nome do veículo, entre aspas, simples, né? Porque é um texto, né? E aqui eu vou dar uma mensagem para o usuário, né? Veículo cadastrado com sucesso. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Recebi por post o ID da cor e o nome do veículo. Lembrando, eu não estou tratando, não estou validando a informação se foi preenchido, se não foi preenchido, tá? Isso você já sabe fazer, você pode implementar sozinho com base nas aulas anteriores. Então, eu estou fazendo um método bem rápido aqui, só para a gente ganhar tempo, tá? Então, estou inserindo aqui no meu banco de dados, né, usando a função MySQL insert, né, ou seja, insira, né, opa, faltou into, né? Into, né? Insert, into, né? Ou dentro da tabela veículo, o ID da cor e o nome do veículo. E os values, né? Os valores, respectivamente, que sejam o ID da cor que eu recebi aqui por post e o nome do veículo que eu recebi também por post, ok? E aqui eu dou uma mensagem dizendo para o usuário, né, que o veículo foi cadastrado com sucesso. Lembrando que eu não preciso aqui incluir o menu e nem incluir a conexão com o banco de dados. Por quê? Porque ele já foi incluso aqui em cima. Ó. Então veja que eu já economizo linhas de código, não preciso incluir lá em cima de novo. Já uso direto aqui sem precisar incluir o banco, né? Então vamos testar, ver se rodou, né? Então o cadastro de veículo, vou pegar a cor azul e vou colocar aqui, por exemplo,
Civic. Veículo cadastrado. Se eu for lá agora no meu banco de dados, ver os veículos, veja que eu tenho o ID da cor 1, que é azul, né, conforme você vê na tabela aqui, ó, o 1 é o azul, certo? Então ele está cadastrado, ó, a cor 1 e o nome do veículo, Civic. Agora eu vou cadastrar mais um, cadastro de veículo, e vou colocar agora o vermelho, e vou colocar Uno. Cadastrei. Agora, lá no banco de dados, como é que vai ficar? Ó, eu tenho a cor 4 agora, que representa a cor vermelha, né? Cor vermelho, cor cujo código é 4. Então, eu tenho aqui o registro Uno com a cor 4, né? Então, quem olha no banco, né, o código da cor, como é que eu saber qual cor é? A gente já vai mostrar isso aí para você, tá? Através do nosso amigo InnerJoin, né? E aqui, então, eu vou cadastrar mais um veículo, vou colocar aqui que ele é roxo, ele é um... roxo não, né? O carro roxo é engraçado, vou colocar um preto, né? Ele é um Camaro, agora sim, é um Camaro preto, né? Ok? Então nós temos todas as cores aqui e os carros cadastrados, certo? Com os códigos respectivos das cores. Agora vamos fazer a nossa listagem de veículos, certo? Vamos fazer a nossa listagem de veículos do modo simples primeiro e depois um modo mais avançado para você entender como é que funciona.